Olá! Mais uma sequência de vídeos da parte de conceitos de atendimento humanizado para profissionais de saúde e terapeutas. Hoje a gente está falando sobre leitura corporal nos atendimentos. Então, nesse vídeo e em alguns outros que eu vou fazer, eu vou estar falando sobre essa parte da leitura do corporal, como que ela pode ser usada, né, nos atendimentos, favorecer você, terapeuta profissional de saúde, nesses atendimentos, certo? O que seria a leitura corporal, né? O que a gente vai aprender com a leitura corporal? O que ela traz pra gente, né? Bom, a leitura corporal, ela é uma leitura não verbal do nosso próprio corpo. O nosso corpo, ele tem linguagens, ele tem movimentos que demonstram um sinal, demonstram algo que a gente não quer falar, não consegue falar, né? Às vezes nem é porque não consegue falar, às vezes é porque está lá no seu inconsciente, no seu subconsciente, mas o seu corpo traz à tona, né? Sem você perceber, sem você ter consciência. E pode ser pelas mãos, pode ser pela posição do seu corpo, pode ser por um olhar, pode ser pelas expressões do rosto, várias maneiras de você se expressar e você não percebe, muitas vezes não percebe, a maioria das vezes, né? É inconsciente e traz uma linguagem, traz um sinal, né? Algum significado que a pessoa que está se comunicando com a outra, ela percebe, se ela tem conhecimento, ela vai utilizar aquilo lá de uma forma muito positiva e ajudando a ter melhores relacionamentos, atendimentos de sucesso, vendas, várias áreas de profissional que a pessoa pode utilizar a leitura corporal e se sair muito bem, né? E mesmo você sabendo da leitura corporal, quando você tem bastante conhecimento da leitura corporal, sabendo o significado de cada movimento, você pode utilizar a seu favor também. Você mesmo ter movimentos propícios para você conseguir uma venda, conseguir um atendimento de sucesso, para você ter um relacionamento melhor, né, com as pessoas. Então, ela é muito útil, muito interessante. Quando eu fiz o curso, eu gostei muito por causa disso, porque eu queria ter essa vantagem, né? Vamos dizer assim, uma vantagem, vamos dizer assim, né? De você saber, antes da pessoa falar, o que ela quer mostrar, o que ela quer trazer para você de mensagem, né? De informação. E para mim isso aí foi muito vantajoso, muito bom, tanto nos atendimentos como nos relacionamentos, e tem me ajudado muito até hoje, né? Então você pode se beneficiar muito com esse aprendizado. Eu vou passar uma pincelada aqui, uma coisa bem rápida, para você entender como que funciona, para você ver como que é, você começar a observar, olhar no seu cliente, o que ele está fazendo, como ele está se movimentando, como ele está se posturando na sua frente. E aí, como você pode utilizar isso nos seus atendimentos, na melhora do seu protocolo de atendimento, né? Entender melhor o que ele está passando no momento, tá? E o que ele pode estar te, assim, querendo dizer para você e você não está conseguindo saber porque ele não fala, né? Então você vai ver agora. Vamos lá. Então eu vou falar aqui sobre alguns movimentos do corpo que você pode anotar na sua anamnese. Quando você verifica isso, você chega, seu cliente chega no seu consultório e você começa a observar. Esses principais que eu vou falar aqui são muito comuns. Aí você anota na sua anamnese e conforme aquilo que você está falando, por exemplo, eu estou falando de um fato que pode ter acontecido com esse cliente, uma perda, vamos dizer assim, ele está passando por um luto. Como que ele se posicionou na sua frente na hora que você estava falando? Então você anota, né? O que ele fez? Qual foi o movimento da mão? Qual foi o movimento dos olhos? Como que ele se posicionou. Então, tudo isso aí é interessante você anotar, porque depois vai trazer um significado muito legal para você entender melhor, tá? Um deles é coçar a cabeça, muito comum. A pessoa senta e já começa a coçar a cabeça, mexe no cabelo, coça atrás, e eu vejo muito isso, muito comum, né? A pessoa tá assim, ela tá confusa, ela tá em dúvida, ela quer saber o que vai acontecer ali. Se for a primeira consulta, ela tem uma certa indecisão, ela fala, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no lugar certo? Eu nem conheço essa pessoa, né, que vai me atender, e então ela fica muito na dúvida e ela fica lá coçando, uma confusão mental total. E você pode ajudar essa pessoa sendo cada vez mais assim, objetiva no que você vai falar. Já faz um resumo de como que é o seu atendimento, quem você é, rapidamente, para ela entender que ela não está em um lugar assim, eu estou perdida aqui, não sei o que eu estou fazendo com essa pessoa, nem conheço. Né? E ela vai continuar coçando a cabeça se ela continuar em confusão, né? Então, quanto mais você fala e você vê que ela está coçando,
tem uma certa dúvida e uma confusão na cabeça dela, né? Ela está indecisa ainda. Então tenta ser cada vez mais objetivo, mais enfático no que você vai fazer com ela. Então, com uma forma bem simples, bem clara, para que ela possa entender e não ficar nessa dúvida, nessa confusão toda, tá? Braços cruzados também, ó. Olha só. Ó, eu vou ficar um pouco mais para trás. Olha que interessante. A foto já diz, né? A cara da pessoa, tudo. Quando você fecha o braço, o que que significa? Eu não consigo nem sorrir quando eu fecho o braço, né? Então já acaba ficando com a cara fechada e não consegue nem pôr uma expressão no rosto. Né? É interessante isso, porque você se fecha. Você fica, a pessoa está fechada quando ela está com o braço cruzado. Ela não quer se comunicar, ela não tá afim, sabe? Ela tá discordando também daquilo que você está falando, não está gostando e se isola, fecha, se isola. Não quero ouvir, não quero saber, não quero, não estou, tô assim na dúvida e estou no lugar errado, eu acho, sabe? Não estou no lugar certo. Porque às vezes é o primeiro atendimento, às vezes a pessoa fala assim, o inconsciente dela, né, já diz, pô, você vai buscar tratamento, você vai melhorar, sua saúde vai sair, você vai sair da zona de conforto, né? A zona de conforto, ela é agradável para as pessoas quando elas estão há muito tempo nela, né? Não quer sair. O inconsciente não quer que você saia, porque já está confortável, né? A zona de conforto já diz, já está confortável, para que vai mexer, né? Mas é importante, a mudança é fundamental. E o inconsciente não quer, e você também, às vezes a pessoa também não quer conscientemente, e ela já vai lá e se cruza e se fecha. Anota isso lá na amnésia e vai observando durante toda a consulta quais os momentos que ela vai se fechando, tá? E eu já vou dar uma dica para você que é profissional de saúde também. Toma cuidado quando você vai fazer a foto, sua foto de perfil de rede social, ou foto de um portfólio. Tenta não ficar com o braço cruzado nas fotos. Já observou que as pessoas, muita gente coloca foto de perfil com o braço cruzado? Olha isso aqui como fica estranho, né? Olha a moça ali na foto, né? Tem gente que até coloca de lado assim, fica de lado. Não tem sentido, né? Não tem sentido porque você está se isolando, você está fechando. A sua informação é: eu não quero comunicação, eu estou fechada para essa comunicação e não é bom, tá? Isso não é nada bom. Então, procura ver o que está acontecendo, né? Entender melhor o porquê do cruzamento dos braços e tenta ir soltando, o que eu falo sempre. Faça um relaxamento no início já. A pessoa sentou na cadeira, a sua cliente, o seu cliente sentou na cadeira, tenta fazer umas 3 respirações. Ela fala assim, olha, fulano, né, o nome da pessoa, vamos fazer um momentinho de 3 minutos, 2 minutos de relaxamento? Vamos fazer uma respiração? Porque você veio lá de fora, lá pegou trânsito, cansado, agitado, estressado, vamos dar uma respirada, principalmente porque depois você vai fazer o exame de biorressonância. O exame de biorressonância você não pode estar esbaforido, né? Você não pode estar daquela agitação total e não pode também estar com um movimento de fechamento, assim. Não pode, você está isolado. Então vamos soltar, né? Não vai falar isso para ele, lógico. Não tô vendo que você está isolado, fechado. Não precisa falar nada. Só fala que a pessoa precisa fazer um relaxamento, solta os braços, solta os ombros, respira, três respirações profundas, fecha um pouquinho o olho. Aí você, como terapeuta, né, já sabendo, coloca uma musiquinha lá de fundo, bem baixinha de passarinhos, cachoeira, água. Isso já vai acalmando, vai dando aquele ambiente gostoso, acolhedor, né? E a pessoa precisa disso, ela se sente muito sozinha, né? Muitas vezes o ser humano está hoje espalhado aí no mundão, sozinho, e ele está desacostumado a ter um cuidado importante como ele vai ter da saúde dele. Ele procura porque ele está desesperado, né? Ele está cansado de viver assim, mas não sabe o caminho que ele tem que seguir. Ele não sabe nada o que ele vai ter que fazer. Então, como é importante você dar esse tempo para ele, né? Vai lá, relaxa, solta os braços. Aí a pessoa que estava com o braço cruzado, ela vai ter que soltar o braço, né? Aí ela vai se abrindo, ela vai soltando, vai se abrindo, vai relaxando. E é muito importante isso, tá? Então não deixa de fazer. O olhar muito para baixo. As pessoas olham para baixo, não conseguem ter um olhar de frente para você, olhar para os seus olhos, né? O olhar de com quem você está se comunicando. Não consegue, porque a pessoa está com problemas, né? Lógico, ela tem problemas ali que ela tem que ser resolvidos. E um deles, que quando demonstra que a pessoa está com o olhar baixo, mesmo nem abaixando a cabeça, ela só abaixa, ela fecha o olho, ela não consegue. Ela só está ouvindo, né? Mas você percebe que ela não está conseguindo nem olhar, está fechando os olhos. Né? Ou então abaixando a cabeça, ou fica olhando para o lado, essa cabeça baixa. E não tem essa comunicação de olho a olho, né? Não precisa ficar olhando direto no olho da pessoa, mas que ela preste atenção em você.
mas ela não quer prestar atenção. Porque isso vem de uma tristeza, né? Uma certa frieza, uma baixa autoestima, né? Tem muitos significados aí do olhar baixo. Então ela está se sentindo muito infeliz, né? Ela está lá, nossa, um momento de tristeza, pode ser um luto, ou pode ser uma tristeza crônica já há muito tempo, né? E a pessoa já vem já com aquela sensação de infelicidade, tristeza a longo tempo. E a gente tem que observar, toda vez que ela baixa esses olhos, ou então ela baixa a cabeça toda vez e não busca entender o que está acontecendo, ouvir, né? Você anota o que você falou e o que está acontecendo no momento. Depois você vai fazer uma análise boa sobre isso, tá? Se inclinar para frente, né? Muita gente chega já no consultório e até às vezes ele coloca o cotovelo assim na mesa e começa a ouvir você cada vez mais próximo, né? Quer chegar mais perto para ouvir. Isso é um sinal de bastante atenção, né? A pessoa está muito atenta, quer saber mais. Ela tem bastante curiosidade para saber o que você vai falar. É muito bom, um sinal positivo, tá? É, Geralmente a gente pode observar encontros amorosos, né? Assim, em restaurantes, em lugares assim mais onde se encontra casais, né? As pessoas estão lá numa mesinha pequenininha, elas estão assim, ó, bem uma próxima da outra, às vezes encosta a mão na mão do outro, né? E eles ficam bem próximos, assim, cai o corpo em cima da mesa. Pode observar, isso aqui é legal, porque é positivo, tá? A pessoa está bastante atenta, quer ouvir, ela quer saber e ela está bem receptiva, tá? E ao mesmo tempo, o oposto é se inclinar para trás. Inclinar para trás é que ela não quer ouvir, ela quer ir embora dali, ela está se sentindo incomodada, ela não gosta e principalmente no que você fala, você tem que prestar atenção no que você estava falando e conforme que você falou, ela foi para trás. Às vezes a cadeira não permite você ir muito para trás, que nem a minha, assim, ela tem assim encosto grande, né? E aí você não consegue, mas a pessoa empurra a cadeira para trás, é tanta vontade de ir para trás que ela tá, né? Que ela não quer, que ela quer se afastar cada vez mais desse assunto que você está falando, tá? É... Então, não que você deva parar o assunto, né? Não deve parar o assunto, mas você deve anotar rapidamente o que você falou e o que aconteceu e assim, talvez até mudar o assunto, né? Não ficar frisando mesmo a coisa que você está falando e tentar contornar aquela situação, aquela situação que ela se sentiu mal, que ela não gostou e quer ir embora. Às vezes a pessoa fica até de lado, que nem essa foto que tá aí, né? Ela não consegue ir para trás, ela fica um pouquinho para de lado, vai se afastando. Às vezes você observa a porta, o lado que tá a porta de saída. Ela vai se afastando pro lado da porta, assim. Ela vai caindo pro lado da porta, ela quer ir embora, ela não quer ficar, tá? É bem interessante isso. Colocar as mãos na cintura, é muito comum também. Tenho clientes que eu já atendi, já senta na cadeira com a mão na cintura, assim, ó. Uma cara, né? Tipo, isso é uma agressividade, tá? É um sinal de que ela não tá aberta também para muita atenção. E ela já vai ser agressiva. Vai, conforme que você fala, às vezes a pessoa fala até assim, mas o que você tá falando para mim? Não tem nada a ver. Não é nada comigo isso aí. Né? Às vezes a pessoa já fala assim, bem agressiva, com a mão na cintura. A gente tem que desarmar a pessoa, tá? Quando ela tá assim, a gente fala em desarmar, porque ela tá armada. Ela parece um leão, né? Parece um urso, né? Coloca a mão aqui, estufa o peito e já acha que tá mais poderosa que você, né? Que ela é mais forte que você e ela sabe tudo. Não é bem assim. Né? Ela tá ali porque ela precisa de tratamento, ela precisa se cuidar. Ela precisa ouvir o caminho que a gente vai passar para que ela trilhe esse caminho e tenha saúde, ok? Então ela tem que abaixar um pouquinho essa bola, né? Ela tem que se colocar no lugar dela. E aí a gente vai trazendo ela com relaxamento, com, por exemplo, você pede para ela segurar alguma coisa, para ela, é um exercício muito interessante para pessoas agressivas. Pega, ela tá lá agressiva assim, pega uma folha de papel, uma caneta e dá para ela. Fala para ela, desenha para mim o momento que você está vivendo. Um desenho simples, rápido, não precisa ficar se contextualizando naquele desenho. Vai lá, desenha um momento que você está vivendo. A pessoa já vai ter que soltar os braços, né? Ela vai ter que escrever. Pode ser que ela fale assim, mas eu desenhar não sei desenhar. Não, não precisa saber. O que você conseguir rabiscar do seu momento agora. Rabisca. Se for para escrever, escreve também, não tem problema. Qualquer coisa que você conseguir expor no papel sobre o seu momento. Né? É que lógico que aquilo ali pode ser que até ajude você no seu processo terapêutico com essa pessoa, mas aquilo é só para soltar ela tirar o foco daquela emoção que ela tem, que é de agressividade, de se impor, e então você
solta ela um pouco, tá? E aí você, com isso, vai conversando com ela. Você pode até dar um tempo, dar um silêncio para ela fazer o desenho. Depois você vai conversar, olha que interessante. Você está passando por esse momento, aí você vai explorando aquele momento dela, tá? E isso ajuda bastante, tá? Por isso que o atendimento terapêutico de biorressonância, principalmente, não pode levar menos do que 1 hora, tá? O atendimento de menos de 1 hora não dá para fazer, ainda mais quando você faz leitura corporal, anamnese, você tem que fazer a biorressonância. Se for os sistemas não lineares, demora 40 minutos aí para você fazer a leitura e ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo, mostrar para ela, às vezes você tem uma televisão ali para mostrar, e isso tudo demora, né? Então não dá para você fazer atendimento de 20 minutos, não, tá? 30 minutos não dá. Tem que ser 1 hora no mínimo. Eu já tenho clientes meus que levam 1 hora e meia de atendimento. Já avisa antes que 1 hora e meia de atendimento. Porque depois faz algum processo terapêutico também junto, depois no atendimento. Às vezes uma acupuntura, um relaxamento, uma massagem, alguma coisa faz, né? Qualquer tipo de terapia dá para fazer, um reiki logo após a sessão, né? E além do que, a biorressonância também tem o tratamento, que é o tratamento com as frequências. Então a pessoa vai receber as frequências ali de tratamento. Vai levar uns 40 minutos no mínimo. Mais a anamnese que você vai fazer antes, tudo, a conversa. É demorado, né? Então faz parte isso de um atendimento humanizado, não se esqueça. E buscar o contato visual também é bem positivo, mas a gente tem que saber dar limites, assim, os limites para o seu cliente, porque às vezes a pessoa chega tão ao ponto de que chega tão próximo do contato visual, né, que ela quer saber, ela está interessada, ela quer muito saber sobre o assunto. Ela coloca a mão em você, coloca a mão no seu ombro, começa a te pegar, gruda, né, chega muito próximo, às vezes você não consegue nem anotar de tão perto que ela sentou de você. Então dá um afastamento para ela, fala assim, olha, você quer sentar numa cadeira mais confortável? Então começa a ajeitar a localização dessa pessoa, porque às vezes ela perde a noção, ela começa a grudar em você, né? Então você mesmo afasta um pouco a sua cadeira, né? Dá um distanciamento, dá alguma atividade para ela fazer também, né? No momento, o desenho sempre é interessante. Escrever uma frase, vamos escrever uma frase que vem agora na sua cabeça? Pronto, mudou, tá? Mas ele é positivo, logo de começo a pessoa já quer ouvir pelos olhos, ela vai lançar um olhar para captar cada vez mais a sua mensagem. Muito bom, muito positivo, tá? São pessoas interessadas, estão bem com a vida, né? Porque as pessoas que estão abertas, elas estão muito bem. Algum problema de saúde que ela pode estar no momento, mas, assim, de maneira geral, é uma pessoa que tá de boa, tá boa mesmo, tá bem, né? Então é isso. Mexer mãos e pés. Isso você já percebeu, né? Todo mundo já observou. Muitas pessoas começam a apertar a mão e estrala dedo, e põe a mão aqui, põe a mão ali, pé fica batendo no chão, faz aquele barulhinho chato, né? As pernas tremendo, pessoas ansiosas, pessoas que estão num estresse muito grande, né? Nervosas, estressadas, ansiosas e agitadas, né? Vem lá daquele mundão lá, senta no consultório, é um mundo totalmente diferente, né? Tudo paradinho, calminho, aquela musiquinha, aquele cheirinho gostoso de aromaterapia. Nossa, é outro mundo. Mas ele não consegue, porque ele não consegue entrar naquela sintonia. Ele tá tanto tempo naquela estresse gigante que tá lá fora, ou é que ele tá passando também por um momento estressante pessoal e nervoso, ansioso, e ele não consegue. Não consegue, ele fica com a mão parando, ele não para com a mão, põe a mão aqui, põe a mão ali, pega as coisas. É uma pessoa que não para, né? Não para um minuto, às vezes até sua, transpira. Você vai ver que a pessoa está transpirando, não está nem calor, tem ar-condicionado, a pessoa está transpirando. Porque ela está tão agitada, está tão quente, né? Aí o que eu volto de novo, faça o relaxamento. Faz um momento de respiração, solta os braços, solta os ombros, respira, respira, a pessoa vai voltando, né? Ela vai voltando aos poucos. Pode ser que não volte completamente ao relaxamento, não é? Porque a pessoa está muito mesmo agitada. Mas a biorressonância já vai ajudar a dar uma soltada, uma liberada, ela vai ficar mais calma. Às vezes até baixa a pressão, né? De tão calma que fica. A pessoa fica, nossa, eu tô me sentindo estranho, meio zonza, baixou a pressão, porque a biorressonância faz voltar a sua frequência natural, normal, né? E a pessoa está tão acostumada a ficar agitada que ela acha que é uma pressão baixa, mas não é, é que ela voltou a uma frequência normal. Então essa agitação vai diminuindo, a tendência é a pessoa ficar melhor, diminuir. Se você tem uma maca, tenta colocar ela numa maca, fazer a biorressonância nela deitadinha, para ela relaxar, com a musiquinha, com
um aroma, joga lá uma lavanda e, nossa, melhora muito, muito mesmo, sabe? Só de deitar, a pessoa tá tão desacostumada a deitar de dia, que na hora que ela deita, ela às vezes dorme durante a biorressonância, pra você ter uma ideia. Então, tanto que ela tá precisando daquele momento, né? Então é isso. Então, mãos e pés é agitação pura, tá? Então é isso, gente. Eu queria trazer um pouquinho mais sobre alguns detalhes da leitura corporal importantes, né, na hora de você fazer um atendimento. E eu vou trazer mais, tem muitas coisas para trazer, muita forma de você fazer a leitura. E você também se posturar de uma forma consciente, né, você como terapeuta, é legal também. Você ter esse conhecimento de você se posturar, se você puder comprar um livro, você estudar mais sobre a leitura corporal é interessante também, tá? Você aprofunda nesse assunto, que você vai ter muito, muito mais sucesso com isso do que sem, com essa ferramenta, né? E aí eu vou trazer um pouco sobre as microexpressões, as expressões, a forma de você olhar, a boca, né? Como fica a mão quando você coloca no rosto, dependendo do lugar, e a soma também de outros movimentos, né? Por exemplo, um rosto junto com uma postura, um olhar com uma postura diferente, uma mão colocada aqui, um olhar diferenciado. Então, tudo a gente pode somar e chegar a uma conclusão do que essa pessoa está querendo dizer sem falar, né? Então, eu espero que você tenha gostado. Eu vou dar continuidade nesses vídeos, provavelmente semanalmente. E aí vamos ver que assunto que a gente traz aí, se vai continuar a leitura corporal ou outros assuntos pertinentes que as pessoas, né, e os profissionais vêm trazendo para mim, tá? De que forma vai trazendo muita questão, eu vou fazer os assuntos. Então até a próxima, até mais.